De fato, o Flamengo está sempre em transição, porque troca de técnico, aí contrata jogadores, é sempre assim. Ele imagina certamente seguir no clube e no ano que vem poder fazer um trabalho mais consistente, iniciando a temporada, já conhecendo jogadores de outros carnavais e fazendo os ajustes necessários. Para mim ficou bem claro, assim, o Flamengo jogou o primeiro tempo bom até uns 25, 30, pressionando muito a saída de bola do Fluminense, por muito pouco não chegou a marcar um gol, roubando a bola do Fluminense no começo da partida, mas a partir dos 30, mais ou menos 25, 30, o Fluminense conseguiu equilibrar e o primeiro tempo teve uma parte final de um jogo mais igual. O segundo tempo foi do Fluminense, especialmente a parte final. E aí fica muito claro para mim, pelo menos eu acho, não sei se vocês concordam, e não é uma justificativa, é só uma constatação, por favor, tá, gente? Pelo fato de eu ser rubro-negro, o cara acha que eu estou justificando. Estou justificando porra nenhuma, não tem que justificar nada. Eu só sou Flamengo, mas aqui eu sou um jornalista analisando o jogo. Eu não tenho nada que justificar, não tenho nada a ver com o Flamengo, não trabalho no Flamengo, não sou funcionário do Flamengo. Então, dane-se o que esses malas pensam. Vou dizer aqui o que eu acho. O Flamengo pregou. O Fluminense descansou a semana, recuperou os jogadores, o próprio Marcelo, que chegou a ser dúvida, né? E o Flamengo pregou. O Flamengo cansou em função do quê? 2 semanas que o Fluminense não jogou meio de semana, o Flamengo jogou contra o Atlético, partidas que exigem muito pela Copa do Brasil. E isso certamente pesou durante o jogo. A queda física foi evidente. O time não consegue. Aí tem um problema, né? Que eu falo sempre. Hoje eu escrevi lá no Instagram que o Flamengo, que eu acho uma vergonha, o Flamengo chegando hoje a 91 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro. Ah, mas ganhou a Libertadores. Sim, eu estou falando do Campeonato Brasileiro, minha gente. O Flamengo, com o investimento que tem, com os jogadores que possui, faturando mais de 1 bilhão, o principal campeonato do país é o brasileiro. O Flamengo não é obrigado a ganhar todos os campeonatos, o Flamengo não é o Bayern de Munique, nada disso. Mas não liderar uma rodada em 91. Liderou a primeira rodada desse ano, junto com o Fluminense. Os dois ganharam 3-0, Coritiba do América. Gente, não dá, né? Falando sério, liderar o campeonato, assumir a ponta, por uma rodadinha que fosse, o Flamengo não liderou. Desde que liderou a última rodada, obviamente, sendo campeão do campeonato de 2020, já entrando em 2021. Já foi em fevereiro de 2021, não sei se eu lembro, o campeonato invadiu o outro ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas convenhamos, é inadmissível o Flamengo não conseguir liderar uma rodada. Não liderou rodada nenhuma. A maior parte do tempo ficou longe do líder. Como hoje está longe do líder. É o segundo colocado, podendo ser separado. Não vai ser superado pelo Grêmio essa rodada, porque o Grêmio não joga. Se ele jogasse e vencesse, teria mais pontos. O Palmeiras pode se igualar também, se vencer agora o Inter. A bola está rolando em Porto Alegre, 3 minutos, 0-0. Então, eu acho uma vergonha. Não é vergonha? Vergonha é ser rebaixado. Também é uma vergonha. Vergonha é maior. Existem várias maneiras de você protagonizar um vexame no futebol. E um elenco como o do Flamengo, caro como o do Flamengo, só um instantinho, gente. Só um instantinho. Só resolver um probleminha na câmera aqui. Só um instante. De volta, agora sim. Então, mas como eu vinha dizendo, gente, o Flamengo, o Flamengo não ficar uma rodada em primeiro, eu acho um absurdo. 91 rodadas. Todo o Campeonato 2021, todo o Campeonato 2022, e agora são 15 rodadas e está agora a 12 pontos do líder. Olha, não dá, né? O Flamengo tem que, evidentemente, ser mais competitivo na principal competição. Mas troca de técnico, começa tudo errado, aí perde vários pontos e acaba se complicando e fica distante. Isso não é só uma constatação, tá? Porque eu acho que é ignorar demais os erros cometidos pelos dirigentes e até pelo elenco. Então, você simplesmente achar que é normal um elenco mais caro do Brasil não liderar uma rodada. Na prática, não está brigando pelo título. Contra o Atlético Mineiro 2021, não brigou para valer. Não brigou para valer. E no ano passado, também não. Mas ano passado ganhou as duas competições eliminatórias, na Copa do Brasil e a Libertadores. Mas o Flamengo não pode abandonar o brasileiro. O Flamengo não tem esse direito, na minha opinião. E vai abandonar.
Acho que hoje, para mim, ficou bem claro que vai abandonar, porque o time pregou no segundo tempo, não está conseguindo, obviamente, sustentar todas as competições. Acho até que precisa dar uma revisão, ele vai ter que fazer um revezamento maior de jogadores. E você vai ter agora uma sequência. Primeiro, essa semana agora vai ser tranquila. Essa é uma semana tranquila, porque o Flamengo terá. Vou até né? Essa semana de descanso, né? Ao longo da semana o Flamengo não vai jogar. Aí, na sequência, o Flamengo enfrenta o América Mineiro no Maracanã no próximo sábado, né? Deixa eu pegar aqui o dia exato. O jogo será no sábado, Flamengo América Mineiro, dia 22, né? Aí no outro sábado, dia 29, pega o Atlético em Minas. Mas no meio disso aqui, né, o Flamengo tem a não tem ainda. Tem a Copa do Brasil. Tem o Grêmio na Copa do Brasil, que é no dia 26, quarta-feira. Então, é sábado América, quarta o Grêmio, em local a ser definido amanhã, Maracanã ou Porto Alegre, e depois o Atlético do dia 29, que é o outro sábado. Aí, na quinta-feira, aí tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira recebe o Olímpia do Maracanã. Aí no dia 6, né, que é o domingo seguinte, joga contra o Cuiabá. E aí no outra quinta-feira, dia 10 de agosto, joga contra o Olímpia. Aí 3 dias depois joga contra o São Paulo do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, no domingo. E aí uma semana depois, no dia 20, tem o Coritiba, mas no intervalo dessa semana tem a partida de volta contra o Grêmio e o local a ser definido. Aí joga contra o Coritiba, dia 20, aí 6 dias depois tem o Internacional. Aí agora não sei se tem jogo aqui no meio de Copas, caso se classifique na Libertadores, se tem jogo, tem que olhar. Mas enfim, já tô chegando no final de agosto, já passei aqui mais de um mês. Você vê que vai ter jogo, tirando essa semana agora, você vai ter um mês aproximadamente ou mais, com jogos disputados no meio de semana, no final de semana direto. 3 competições. O time não vai aguentar, o elenco não vai aguentar. O time titular não vai aguentar. Então, acho que o São Paulo vai ter que revezar mais. Talvez seja um exagero pensar em fazer um time B, como o Dorival fez ano passado. Mas dá toda a pinta que vai abandonar o campeonato. Essa semana, até conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo, falar, não, vamos remar para buscar o título. Dá, claro que dá. Você tem uma distância de 12 pontos, mas são 23 rodadas a serem disputadas. 23 rodadas. Vocês vão ver. Lá na frente vai chegar um momento que o Botafogo vai perder alguns pontos e quem insistir talvez tenha a chance de acompanhar. Agora, quem achar que vai jogar a toalha, vale para o Grêmio, vale para o Palmeiras, vale para o Flamengo, vale para o Fluminense, para todos esses times ali que estão abaixo e que, em tese, têm condições. O Fluminense, por exemplo, não joga mais a Copa do Brasil. Ele tem condições de pontuar agora no Campeonato Brasileiro e fazer jogos tirando vantagem desse período de descanso, como foram essas 2 semanas. O Fluminense descansou. O Flamengo jogou contra o Atlético no Rio e contra o Atlético no Paraná. São jogos difíceis. Os jogos de mata-mata, eles exigem muito. Por isso, na Europa, os grandes clubes, eles tratam as Copas de forma secundária. Colocam reservas, colocam times mistos, priorizando as ligas e quem disputa as competições internacionais, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, o que for, dependendo aí do clube e o que ele pode disputar, o que tem importância para ele. Porque não tem como você jogar todos assim. Quando você chega numa reta final, tipo agora semifinal, aí você de repente pensa, bem, agora eu vou com um time mais forte. Geralmente é assim. Aqui a gente trata a Copa como se fosse a coisa mais importante do mundo. Então, acaba colocando o time principal inúmeras vezes e o time não aguenta. Hoje, segundo tempo, o Flamengo claramente morreu fisicamente. Foi muito claro isso, muito evidente. Repito, isso aqui não é uma justificativa, não estou aqui para justificar nada. Eu estou aqui para analisar futebol, dar minha opinião, trocar ideia com vocês.